Prontinho. Pessoal, qualquer dúvida vão falando, tá certo? Cadê? Sai daqui, troço. Vamos lá. Bom, gente, hoje a gente vai abordar um pouco sobre o contratualismo. O que significa contratualismo? E a gente vai tratar um pouco sobre Estado civil, sobre estado natural do homem, Estado civil, Estado natural, e a gente vai abordar alguns princípios de alguns filósofos, na verdade, de dois, né? Um acho que a gente até já viu, que foi Hobbes, mas a gente vai trabalhar ele também nessa visão contratualista. Então, o que é o pensamento contratualista? O que é o contratualismo? O contratualismo é, na verdade, a necessidade de um Estado forte que mantenha a ordem. O que é verdadeiramente o contratualismo? O contratualismo é tipo assim, é um contrato social, ó. Nós, enquanto seres humanos, vamos assinar um contrato social abrindo mão dos nossos direitos para o Estado. E o Estado vai fazer o mínimo para garantir que esses meus direitos sejam respeitados. Então, é como era para ser, pelo menos, o Estado neutro para controlar todas as liberdades e equiparar, para dizer quem está certo, quem não está, quem tem direito a quê. Então, o contratualismo, a ideia vem de contrato social, e essa ideia de contrato social parte do princípio de que eu preciso compreender que eu abro mão dos meus direitos para o Estado, e o Estado me garante esses direitos. Só que, além de garantir os meus, ele tem que garantir da sociedade toda. Então, como ele vai garantir o meu e de toda a sociedade, então ele vai agir, pelo menos era para acontecer, como Estado neutro, né? Então, por que isso? Por que eu tenho que abrir mão das minhas liberdades? Por que é que eu tenho que ter o Estado me regulamentando? Eu tenho uma amiga que ela estuda comigo, que ela é muito contra o Estado, não no sentido de economia, mas no sentido de social. Ela acredita que as pessoas têm que ter a livre condição de escolha. Por exemplo, a gente entrou numa discussão sobre o uso de cinto de segurança. Você já parou para pensar que você é multado por não usar o cinto de segurança, que era para você usar, porque se você não usar e sofrer um acidente, quem morre é você? Você paga uma multa, você está pagando uma multa para proteger sua vida. É uma coisa que não tem sentido, porque era para você mesmo, por livre e espontânea vontade, por medo de morrer, você usar o cinto sem precisar que ninguém mandasse. Sabe, é tipo aquela coisa que tem coisas que em tese que não precisariam ser ditas, porque era para ser da consciência humana fazer. Então, assim, ela estava até questionando essa questão. Porque não deveria existir, porque a pessoa tem que ter a livre escolha para dizer se eu quero ou não usar o cinto. Mas, à medida que eu preciso do Estado me dizer que eu tenho que usar um cinto para ser seguro para mim mesmo, e eu ainda vou pagar uma multa por isso, é uma coisa que nós, seres humanos, agimos com irracionalidade. Por quê? Não era para o Estado estar preocupado com a minha segurança pessoal de usar um cinto. Era para enquanto motorista, enquanto passageiro, ter medo de morrer e botar o cinto sem ninguém mandar. Mas aí a gente precisa que o Estado mande, porque senão a gente não usa. É que nem o uso da cadeirinha. Se o Estado disser que se o Estado não mandasse usar a cadeirinha, o povo andava sem cadeirinha. Então, assim, é tipo, você acaba pagando para fazer uma coisa que, em tese, você deveria ter consciência de fazer, sabe? Então, essa ideia do contrato social parte desse princípio, do Estado como regulador do que é a liberdade. Aí você diz, será que eu sou realmente plenamente livre? Você é livre até que a sua liberdade não interfira na liberdade do outro. Bom, então, o homem ele não consegue viver em sociedade sem regras e leis. A gente vai ver que tem uma oposição nessa teoria, mas que é basicamente isso.
o Estado precisa regulamentar, eu preciso ter um Estado que regulamente. Porque se eu não tiver um Estado que regulamente, eu vou simplesmente, vai virar uma zona. Então, guerra de todos contra todos e com liberdade, cada um viria para o seu lado. O que significa essa frase? Essa frase eu tirei do pensamento de Hobbes, e é tipo assim: eu e meu vizinho vamos brigar por um terreno. Eu estou interessado num terreno, meu vizinho também. Se não for o Estado para regulamentar, dizer não, tem que pagar, não sei o que, não sei o que, se for só assim, vai e toma, eu e meu vizinho iríamos entrar em guerra. E essa guerra entre mim e meu vizinho, cada um ia puxar para o seu lado. Eu ia dizer, não, esse terreno é meu por causa disso, disso, disso. O vizinho ia dizer, não, esse terreno é meu por causa disso, disso, disso. E ia ficar sem saber quem era o real dono. E por que isso? Porque não existiria uma regulamentação. Então, a ideia de que o Estado é um regulador das liberdades é real, porque os seres humanos precisam de uma organização social com um Estado que regulamente suas ações. E aí, quem são os quatro, né? Quem são os quatro? É Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar de Hobbes e de Rousseau. E aí, vamos iniciar com Hobbes. Hobbes tem essa frase, que eu acho essa frase de Hobbes perfeita, sabe, para explicar. Se dois homens desejam a mesma coisa, eles se tornam inimigos. E isso é tão verdade que a gente consegue ver hoje mesmo com o Estado tendo sua atuação belezinha. Os homens, eles desejam a mesma... Se eles desejarem as mesmas coisas, eles vão se tornar inimigos, eles vão se tornar rivais, eles vão competir. Existe isso. Existe isso hoje. Se você deseja a mesma vaga que outra pessoa deseja, vá lá que vocês não necessariamente vão virar inimigos, mas vocês vão se tornar rivais. Então, assim, é uma frase muito real que se aplica até dentro da sociedade de hoje. E aí, vocês estão vendo que o slide não tem nada a ver, né? Tipo, um barco aqui no alto mar e a gente falando de contratualismo. E aí vamos lá tentar compreender algumas diferenças que existem dentro do contratualismo. Dentro do contratualismo, nós temos dois princípios. O primeiro é que o homem vive em um estado natural, que é o estado como ele veio ao mundo, que é o estado que ele se refere, que é o estado que ele vive, que é o estado que ele nasceu. Minha condição natural é essa. Esse é o estado natural. E existe o estado civil, que é aquele estado controlador que vai impor limites. Certo? Então, tem o estado natural, que é a minha condição de vida, que é a forma que eu nasci, que é a minha personalidade, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, tudo isso. E existe o estado civil, que é aquele que a sociedade me obriga a ser. Então, é uma coisa muito... são coisas diferentes. Por exemplo, pegar um exemplo bem, assim, incomum. Um psicopata. O estado natural do psicopata é matar. Matar, 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 matar. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem um estado civil que regulamenta e que diz que matar é proibido. E que se você matar, você vai ter uma pena por isso. Se esse estado civil não existisse para regulamentar essa ação, esqueci agora. O psicopata, ele ia sair matando sem limites. Simplesmente porque não existe uma regulamentação. Então, a gente tem o estado natural, como o estado natural do psicopata é matar.
Mas você tem um Estado social, um Estado civil, que diz que ele não pode sair matando. E que se ele o fizer, ele vai sofrer uma pena. Ele vai passar por alguma coisa, ele vai ser internado, preso, onde tem sentença de morte, pode ser condenado à morte. Então, assim, é muito ampla a questão do Estado natural, porque é o Estado com a personalidade que você nasce. E o Estado civil é aquele Estado que está imposto para regulamentar as nossas ações, enquanto seres humanos, enquanto personalidade. Eu não posso sair fazendo o que me dá na telha. Uma pessoa que nasce com uma personalidade mais agressiva, né, que tudo quer brigar. Tem pessoas assim. Mas o que é que acontece? O Estado, ele age sobre essas pessoas e diz, filho, controle, abaixe seu facho, você não pode sair brigando. Porque se você fizer isso, você vai sofrer uma pena. Então, o Estado, ele é um Estado civil regulamentado. É um Estado civil que controla as ações. É um Estado civil que impede que as nossas vontades interfiram na liberdade do outro. E aí, a gente entra na questão do Estado de Direito. Que é isso? Você tem o controle dos direitos sociais e a ausência do controle, que é justamente o que eu estava falando agora. O controle dos direitos sociais, ele vai buscar equalizar e ele vai tentar equilibrar os direitos. Ele vai tentar dizer assim, ó, seu direito é esse até esse ponto. Se você passar, você está invadindo o direito do outro e você não pode fazer isso. Ele vai apaziguar as partes, ele está responsável por equilibrar os direitos. A ausência de controle vai gerar guerras constantes e instabilidade, justamente por causa dessas desavenças particulares. Se eu quero uma galinha outra pessoa quer uma galinha também e só tem uma galinha, eu vou brigar com aquela pessoa por causa dessa galinha. Se não tivesse o Estado para poder equalizar isso. Então, eu preciso compreender que no Estado de Direito eu tenho controle dos direitos sociais, ou então eu posso ter a ausência dos controles sociais, dos direitos sociais, que é justamente isso. Ou eu posso dizer o que você pode ou não fazer, como é o direito do Estado fazer, como é a obrigação do Estado fazer, ou então o Estado não se envolve, e aí o Estado não se envolvendo, eu vou ter uma guerra constante, eu vou ter pessoas discutindo, eu vou ter pessoas matando umas às outras, criando guerra. E é uma coisa bem contraditória, porque o Estado está justamente para representar o governo do povo e a liberdade do povo. Porém, ao longo de toda a história, a gente vê que pessoas que assumiram o papel do Estado para poder representar as outras, usou o Estado para a defesa pessoal da própria. Tipo assim, o Estado está aqui, mas o Estado sou eu, como diz Luiz. O Estado sou eu. E aí, nessa questão do Estado sou eu vou fazer com que o Estado todo siga as minhas vontades. E aí, acaba que o Estado não representa o povo, mas representa uma só pessoa. Ao longo de toda a história, a gente vê isso. E aí é importante a gente definir a diferença entre Estado e governo. Muito importante. O que é Estado e o que é governo? Estado é o intercessor, né, é o mediador, é o soberano, né, que está aqui para controlar. E as formas de governo são várias. Você pode ter um Estado governando numa forma de monarquia, numa forma de oligarquia, numa forma de tirania, numa forma de democracia, numa forma de fisiocracia. Você pode ter um governo baseado nos princípios da ditadura, né? Então, são vários princípios no caso da Inglaterra, do parlamentarismo, monarquia parlamentar, monarquia absoluta. Então, assim, as formas de governo são variadas. Estado é um só. Aquilo que a gente fala como ausência de Estado é anarquismo. Quando a gente diz assim, não, o Estado não existe,
Aí eu estou sendo um anarquista. Eu não quero que o Estado exista, eu estou sendo um anarquista. Eu quero a ausência de Estado. Mas as formas de governo são variadas. Você vai ter um governo monarquia, você vai ter uma oligarquia, você vai ter uma tirania, você vai ter uma democracia. E aí é importante que a gente saiba discernir também viés. Porque às vezes você vai ter uma monarquia com viés de direita, uma monarquia com viés de esquerda. Uma oligarquia com viés de direita, uma oligarquia com viés de esquerda. Uma ditadura com viés de direita, uma ditadura com viés de direita. Uma democracia com viés de direita e uma democracia com viés de esquerda. Então, é uma coisa muito inconstante, sabe? Então, tipo, eu não vou taxar, dizer assim, que toda ditadura é de direita, mesmo a maioria sendo. Mas eu vou dizer que direita e esquerda são coisas. Direita e esquerda, na verdade, só dar um aval. Direita e esquerda se refere à economia. Certo? Direita e esquerda tá relacionada à questão econômica. Não é nem tanto a questão social. Mas é claro que algumas aí entra no conservadorismo e no liberalismo. Né? E aí as pessoas acabam confundindo os termos. Mas direita e esquerda tem a ver com a questão econômica. E aí, o governo em si, ele pode ser bem variado. E aí, dentro desse governo, é aquela coisa, não importa a forma de governo, importa a presença do Estado. Não importa se eu vou ter uma monarquia, uma oligarquia, tudo menos ditadura. Ditadura é o fim do mundo. Mas eu preciso de um Estado. Eu preciso do Estado para regulamentar os meus direitos e as minhas liberdades. E aí, falando de Thomas Hobbes, o que é que a gente tem para falar de Hobbes, né? Hobbes, ele viveu de 588 a 679, quase 100 anos, bichinho. Ele, em primeiro ponto, a gente sabe que Hobbes ele é um defensor do Estado absolutista, então ele defende o absolutismo com unhas e dentes. O absolutismo, para ele, é o modelo ideal, porque você vai centralizar o poder na mão de um só cara e aquele cara vai governar para o povo. E aí ele vai saber o que é certo e o que é errado e somente. Ninguém vai atrapalhar. Para Hobbes, o estado natural do homem é um estado de guerra. E aí a gente vai ver uma diferença com Jean-Jacques Rousseau. O estado natural para Hobbes é um estado de completa guerra. O homem é lobo do homem. Todo mundo sabe essa frase, todo mundo sabe interpretar. Mas às vezes a gente tem dificuldade de aplicar. Quando Hobbes diz que o homem é lobo do homem, ele quer dizer que no seu estado natural, na ausência de Estado, sem o Estado, o homem tende a viver em constante guerra. Brigar por tudo. Brigar por tudo. Então, às vezes, a gente consegue ver isso mesmo com a presença do Estado. Vou dar um exemplo, por exemplo. Aqui na minha cidade, em um bairro daqui, tinha um rapaz, 19 anos, estava mexendo no celular. O vizinho saiu, pensou que ele estava usando o Wi-Fi dele, se revoltou por isso, pegou uma faca e matou o menino esfaqueado. Um absurdo. Um tremendo absurdo. E aí você diz, e é porque existe o Estado. E é porque existe uma lei. E é porque existe uma regulamentação. Me diga se não existisse. Se não existisse uma lei, se não existisse alguém para regular isso, como era que seria? Como é que fica esse estado natural do homem? Né? É como se o homem fosse Freud, certa vez, disse que o homem é perverso. Né? O homem vive nesse estado de perversidade. E você vê que algumas atitudes humanas são realmente perversas. Que mesmo com o Estado regulando, dizendo que você não pode fazer aquilo, as pessoas vão lá, fazem e fazem. Certo? Então, o estado natural do homem, para Thomas Hobbes, é um estado de completa guerra. É só cacete. Guerra, guerra por cima de guerra, guerra por cima de guerra. E acho ruim quem achar, mas esse é o pensamento de Thomas Hobbes.
Hobbes sempre vai pensar isso. Que sempre que caiu na questão, Hobbes, chegou lá, você abriu a prova do Enem, vai ter uma questão lá perguntando sobre Hobbes. O que é que você vai pensar antes de ler a questão? Primeira coisa que vocês têm que fazer quando pegar uma questão de humanas, de filosofia, é ver quem é o autor e ver em qual área do conhecimento ele se encaixa. Você vê lá, Thomas Hobbes, aí você já vem, eita, contratualista. Então, Hobbes vai falar do estado natural do homem, que o homem é lobo do homem, vai defender o estado absolutista, e aí você vai montando, porque quando você vai ler o texto e vai para as alternativas, você já tem 80% da questão formada. A propriedade privada, para Thomas Hobbes, é como se assim, no início da vida, a terra era de todos, e aí era tipo assim, que a gente viu isso acontecer também. Grécia. Quem lembra aí de Grécia, fazendo uma revisão de Grécia? Primeira diáspora grega, segunda diáspora grega. Aconteceu por quê? Por causa de falta de terra. Terra fértil. Os dórios foram lá invadir a região que depois passou a ser chamada Peloponeso, que eram as terras férteis da Grécia. E por serem as terras férteis da Grécia, forçou o povo que morava lá, que eram os jônios, os eólios, a se mudarem. Aí para outro canto, tudo isso por disputa de terra. Então, para ele, a propriedade privada tem que ser delimitada pelo Estado. Porque se não for delimitado pelo Estado, vai haver guerra por aquele pedaço de terra. Vai haver guerra por aquele pedaço de terra. As pessoas brigam por terra. As pessoas brigam até hoje por terra. Né? Hoje a gente vê que tem movimentos que querem a separação não, que querem a distribuição de terras, enquanto tem gente que está acumulando terras sem terras que nem estão produzindo, mas que querem só para dizer que tem. Então, até hoje, mesmo com a regulamentação, mesmo com o Estado dizendo isso é propriedade privada, ainda existe disputa por terra. Então, mais uma vez, Hobbes não estava tão equivocado, muito pelo contrário. Quando você tem, se não for o Estado dizendo que aquela terra é de fulano e aquela terra é de ciclano, fulano e ciclano vão disputar a mesma terra. Eles vão brigar pela mesma terra. Porque é do ser humano. E aí, Thomas Hobbes ele vai abordar essa questão do pacto estabelecido entre o cidadão e o Estado, que é uma transferência de liberdade do cidadão para o Estado. Eu te dou minha liberdade e, em troca disso, você representa os meus direitos. E aí, o que é que a gente precisa saber mais de Thomas Hobbes? Vocês estão vendo que o slide tem nada a ver, né? Tipo, tô mostrando uma montanha agora. Estado civil para Hobbes. O governo é soberano. Tem poder absoluto, irrevogável e ilimitado. Então, por isso que Thomas Hobbes é defensor da monarquia absolutista. Porque o monarca absoluto, ele é soberano, tem poder absoluto, irrevogável e ilimitado. Ele tem poder sobre tudo. E esse é o Estado civil que controla os direitos sociais para Hobbes. Então, Hobbes traz essa questão. O governo soberano tem poder absoluto, irrevogável e ilimitado. O governo é soberano. Sempre que falar de Hobbes, o governo é soberano. Direito de resistência. O que é direito? Primeiro, o que é esse termo direito de resistência? Ao que eu posso resistir ao Estado? O que eu posso questionar do Estado? É isso que Hobbes está querendo trazer. O que é que eu vou ter, né? O que é que eu posso questionar? Para Hobbes, você não tem direito nem de defender sua própria vida. E olhe lá, se o Estado permitir, você pode pelo menos defender sua vida. Porque é assim, o Estado vai existir para controlar os cidadãos. Mas o cidadão não pode questionar o Estado, porque o Estado tem poder absoluto, irrevogável e limitado. Então, para Hobbes, o Estado é soberano e você não ouse questionar o Estado. Porque você não pode resistir a nada que o Estado te mande fazer. Você não pode resistir. Pelo pensamento de Hobbes, você não pode resistir. Você tem que aceitar. Mesmo que aquilo seja para defender sua vida, você não pode resistir. E aí ele escreve o livro, o famoso Leviatã.
Leviatã era um monstro lá da mitologia, e aí o Leviatã assumiria esse papel do Estado. O Estado seria esse monstro para controlar o estado permanente de guerra do ser humano, que é o estado natural. Certo? Então, você tem, dentro de Hobbes, recapitulando, defensor do estado absolutista. Para ele, o estado natural do homem é estado de guerra. O homem vai lutar com outro homem para disputar qualquer coisa, se não tiver estado. A propriedade privada precisa ser regulamentada pelo Estado, porque senão as pessoas vão brigar por terras, como já aconteceu. O pacto estabelecido é o cidadão abrir mão da sua liberdade para o Estado e o Estado representar seus direitos, sendo o Estado um governo soberano, absoluto, irrevogável, com poder irrevogável e ilimitado. E você sem poder questionar o Estado de maneira nenhuma. Você não tem praticamente direito à resistência. Certo? E a gente consegue abordar essas questões dele no principal livro dele, né? Que é o Leviatã, que é esse monstro representa o Estado, e esse Estado fazendo esse papel de controlador das vontades particulares e mediador das causas populacionais, mediador das causas sociais. Tudo bem com Hobbes? Mandei uma voz que eu não estou podendo ver o chat. Alguma dúvida de Hobbes? Tudo certo. Estou falando muito rápido. Pra mim, não. Tá ficando claro? Claríssimo. Perfeito. Menino, gostei, viu? Claro. Massa. Então, ó, a gente já tá terminando. Como eu disse, bem rapidinho. Falar agora de Jean-Jacques Rousseau. Eu sou fã de Rousseau. Muito fã de Rousseau. Pô, na época que eu fazia... Na época, me senti com 85 anos. No tempo que eu fazia ensino médio, Rousseau era meu ídolo. Assim, eu olhava para Rousseau e eu dizia, nossa, eu quero ser que nem esse homem. Rousseau, ele vai trazer muitas questões sociais incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. Primeira coisa que a gente precisa saber de Rousseau e que a gente precisa diferenciar de Hobbes. A gente viu que Hobbes diz que, primeira coisa, Hobbes defendeu uma monarquia absolutista. Rousseau vai defender um Estado democrático de direito. Já ganhou um ponto comigo. Ele vai defender a democracia. É a vontade do povo. O povo é soberano. O povo é quem vai estar encabeçando as coisas. O povo é quem vai estar definindo o poder. É a vontade do povo que conta. Certo? Então, para Rousseau, é o Estado democrático. E o Estado democrático não é mais um soberano que tem poder ilimitado e revogável. É o direito do povo. É o que o povo quer. É o que é a vontade do povo. Se é você juntar todo mundo, saber o que, a população quer e realizar. É desse jeito que Rousseau defende a democracia. É o direito do povo, das pessoas, não os direitos dos políticos. Né? Então, é um defensor do Estado democrático de direito. Primeiro ponto para a gente diferenciar Hobbes e Rousseau. Outra coisa que Rousseau traz, natureza humana também vai ser diferente da natureza de Hobbes. Hobbes diz o quê? Que o homem vai viver em constante guerra. O homem vai viver em constante pau, vai estar quebrando o pau direto. Rousseau não. Rousseau diz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Aquelas citações que todo mundo quer usar na redação, né? O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Isso também é verdade, né? A sociedade corrompe as pessoas. Então, para Rousseau, o homem é bom, livre,
espontâneo, feliz e é um ser moral. Mas quando ele está em sociedade, a sociedade vai o corromper, a sociedade vai transformar e a sociedade vai tornar aquele cara uma coisa ruim. A sociedade vai fazer isso. Então, para Rousseau, a sociedade é a culpada por causar esse problema. É a sociedade, a culpa é da sociedade. Certo? Então, a principal diferença, outra grande diferença de Hobbes e Rousseau. Hobbes, o homem é mau. Rousseau, o homem é bom. E a sociedade o corrompe. Outra diferença que vai ser clara entre Rousseau e Hobbes, propriedade privada. Rousseau disse que a guerra começou quando se traçou a primeira cerca, quando se colocou a primeira cerca. Que o início da propriedade privada era o início dos males. E você vê que, em tese, ele também está certo, porque hoje em dia você vê pessoas brigando por disputas de terra. E a vida toda você viu isso. Se não existisse uma demarcação de terras, as pessoas não brigariam. Então, o início da propriedade privada é realmente o início das guerras. Já disse, os dórios invadiram a Grécia e ficaram com o Peloponeso porque era o melhor estado. Era o melhor estado de terra fértil. Então, você tira por aí. A Roma antiga, ela saiu dominando todas as terras. Você vê que a maioria das grandes guerras que aconteceram foi por domínio de terra. Claro que teve algumas que foram birras pessoais, mas teve guerras por domínio de terra. Simplesmente porque, é isso. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter bem forte quando falar de Rousseau. E Rousseau, ele defende a democracia, diz que o homem é bom e ele detesta a propriedade privada. Ele detesta a propriedade privada. Porque, as guerras que aconteceram, Primeira Guerra Mundial, aconteceu por quê? Porque a Alemanha e a Itália ficaram de fora da repartição da África e da Ásia. A Guerra de Independência dos Estados Unidos aconteceu por quê? Porque a Inglaterra não queria perder a terra da colônia. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por quê? Birra de Hitler, mas também porque Hitler saiu dominando Polônia, saiu dominando vários outros estados. Deixa eu ver o que mais. Várias outras. As guerras das independências das colônias africanas aconteceram por terra. As guerras das colônias asiáticas, da independência das colônias asiáticas, por terra. No Haiti, a independência do Haiti, foi tudo por terra. A independência do Brasil não teve guerra, né? Não existiu isso. Mas a Guerra do Paraguai aconteceu por quê? Porque por terra. Então, a propriedade privada, ela realmente traz guerras, porque as pessoas vão começar a disputar para ver de quem é aquela guerra. Napoleão, quando saiu dominando a Europa toda. Então, assim, para Hobbes era esse, para Hobbes não, perdão, para Rousseau era esse o princípio, que a propriedade privada é o início dos males, porque quando se tem uma propriedade privada, alguém vai querer aquela terra e outra pessoa também vai querer. E aí eles vão brigar. Então, quando você diz que ali é uma propriedade privada, você vai causar problemas. E aí é quando ele diz que o desentendimento começou quando se colocou a primeira cerca. E aí a gente entra na ideia de contrato social. Contrato social é justamente... E aí entra um pouco diferente, né, de Hobbes. Por quê? Você vê que Rousseau é praticamente todo diferente de Hobbes. E aí, quando eu digo todo, é praticamente todo mesmo. Só o contrato social que não muda muito.
Porque, em tese, o contrato social de Rousseau diz: eu abro mão dos meus direitos para o Estado. Só que o Estado tem que garantir a liberdade de todos através das leis. Hobbes já não dizia isso. Hobbes dizia que o Estado era soberano, absoluto. Certo? Então, ambos os contratos sociais trazem essa relação. Relação de quê? De o homem abre mão dos seus direitos, o homem abre mão dos seus direitos e em favor do Estado. Mas, para Hobbes, o Estado era soberano. E aqui, para Rousseau, o Estado tem que representar e garantir a liberdade de todos os civis perante a lei. E aí já é uma coisa diferente. Quando a gente entra no pacto social aqui é muito interessante, porque assim, o homem tendo perdido a liberdade natural de fazer o que ele queria fazer, ele tem que ter a liberdade civil, que é essa liberdade representada por lei. Então, o homem vai perder sua liberdade natural, mas vai continuar com sua liberdade civil. Vai ficar lá, garantindo seus direitos. O Estado vai ser responsável por isso. E o Estado civil? O Estado civil, aí olha só, outro ponto totalmente diferente de Hobbes. O Estado civil deve ser democrático. E sempre o povo é soberano, respeitando a vontade geral. Isso é fundamental para a gente entender Rousseau e diferenciar de Hobbes. Hobbes dizia que o Estado era soberano, tinha poder ilimitado, que o Estado era o Leviatã. Para Rousseau, não. Rousseau diz que o Estado tem que seguir os princípios que o povo impor. Porque na democracia é o povo no poder. Então tem que ser, o povo é soberano. A vontade geral tem que ser respeitada. Eu não coloquei aqui, mas outro ponto de divergência, lembra daquele direito à resistência? Que em Hobbes praticamente não existia, porque o ser humano não tinha direito de questionar o Estado. Vá lá que fosse para defender sua vida. Mas se não fosse para defender a vida, nem isso teria direito. Para Rousseau é totalmente o contrário. Para Rousseau, o povo tem que questionar o Estado, tem direito à resistência a tudo. Para Rousseau, tá vendo? É por isso que eu sou fã desse cara, porque ele defende a democracia, diz que o povo é soberano. Nossa, perfeito. Ele diz que o Estado civil é isso. É o povo ser soberano, é o povo representar as suas vontades. E é isso. É o povo dizer o que quer. E às vezes a gente cai num dilema de será que a gente está vivendo numa democracia realmente igualitária? Veja no Brasil. Os deputados representam a vontade do povo? Se façam essa pergunta. Os deputados realmente representam a vontade do povo? Porque, assim, de um tempo para cá, a cada dia que passa, eu acredito que não. Porque a gente vê 1000 petições, 1000 assinaturas, todo mundo sendo contra a reforma trabalhista, sendo contra a reforma da Previdência. Todo mundo do Brasil contra a reforma da Previdência. Por exemplo, eu sei que não é todo mundo, tem sempre uns e outros, mas a grande parte das pessoas contra a reforma da Previdência. Mas muitos deputados defendem que a reforma da Previdência tem que acontecer. Eles não estão representando a vontade do povo. Não estão. Então, assim, é importante a gente se perguntar se a nossa democracia realmente está... Se a nossa democracia está funcionando. E aí a gente precisa fazer a democracia funcionar. Esse é o nosso papel enquanto cidadão. É fazer a democracia funcionar. Porque, acho que eu já disse isso numa aula e vou repetir. A pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Por mais ruim que a democracia seja, ela sempre vai ser melhor do que uma ditadura. Porque na democracia, você pode pelo menos gritar e dizer que não presta. Então é muito importante a gente fazer essa associação, tá certo?
e entender que, para Rousseau, o povo é soberano. E é isso, e que a vontade do povo tem que ser respeitada acima de qualquer coisa. E que as pessoas têm direito à resistência, a resistir a tudo. O povo tem direito de resistir a tudo. Se você não concorda com alguma coisa, você tem direito a resistir, você tem direito da voz, porque nós vivemos numa sociedade democrática. Você pode dizer que algo está errado, porque nós vivemos numa sociedade democrática. Certo? Então, fazendo um aporte geral, contratualismo é abrir mão da sua liberdade para o Estado te representar. Os principais pensadores são Hobbes, Maquiavel, Rousseau, Locke. Deixa eu só voltar aqui para aceitar uma pessoa. Certo? Então, a gente precisa entender isso. Contratualismo, abrir mão da sua liberdade para o Estado. Depois, entender o que é o estado natural do homem, que é o estado em que o homem nasce, a sua personalidade. E o estado civil é aquele que o governo impõe a ele. Hobbes pensa que o homem é lobo do homem, que a propriedade privada deve existir, deve ser regulamentada pelo Estado. Ele diz que o homem não tem direito, não pode questionar o Estado, porque o Estado é soberano, porque o Estado é inquestionável e tem poderes ilimitados. E ele diz que e ele é defensor da monarquia absolutista. Rousseau, defensor do Estado Democrático de Direito, o homem é bom e a sociedade o corrompe, odeia a propriedade privada, Estado civil, o direito do povo sempre o que é válido, pacto social, se você perde a liberdade natural, mas ganha a liberdade civil, e o contrato social, o Estado vai te representar segundo as leis. Certo? E aí, para o Enem, vocês precisam garantir isso. Precisam compreender isso. Vocês precisam compreender isso para poder gravar e não errar. Lê o rodapé da questão. Autor, Thomas Hobbes. O que é que você vai procurar? Você vai procurar o homem é lobo do homem, defensor da propriedade privada, da monarquia absolutista. No rodapé tem lá, Jean-Jacques Rousseau. Você vai procurar o quê? Defensor do Estado Democrático de Direito. Não gosta da propriedade privada, crítico da propriedade privada. O Estado tem que garantir a liberdade de todos a partir das leis e a vontade do povo é soberana. Certinho? Dúvidas, questionamentos, críticas, reclamações. E aí? Hello? Um dia eu ainda vou montar uma aula em formato de debate, só para que eu possa ver a voz de vocês. Vanessa, tudo certo. Ana Luísa, tudo certo. Maria Gabriela, tudo certo. Os demais, dúvidas, questionamentos, críticas, pancada, qualquer coisa, pode mandar. Bom, gente, então, tá tudo tranquilo. Façam as questões, tá? Vocês vão ver que nessa ficha eu coloquei só questões de Rousseau. Perdão, não é corona. Porque eu tô com a voz desgastada. Eu coloquei só questões de Rousseau. Mas eu coloquei só questões de Rousseau porque teve uma aula recente que eu dei. Não sei se não lembro bem se fui eu que dei, mas eu acho que sim. Mas que já teve uma aula de Hobbes e que acho que fui eu, porque eu lembro de ter colocado muita questão de Hobbes. Então, é isso. Meu querido João já está aí. Eita, eu tô gravando ainda. Meu Deus do céu.